Cuidado que agora com cenas fortes para o torcedor do Cruzeiro. Vem cá ver a tabela da segunda divisão. Cruzeiro tá aqui na 14ª posição com 40 pontos, a 5 pontos do Londrina, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Só que o Londrina joga hoje contra o Brasil de Pelotas e se o Londrina vence, o Cruzeiro fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ei, gente, que isso? Pagou a luz? Ontem choveu pra caramba em Belo Horizonte, a luz do Independência apagou, o gramado encharcou e o Cruzeiro... Ei, gente, não pagamos a conta de luz, não. E o Cruzeiro perdeu pro Vila Nova, empate no Independência com apagão e muita chuva. Uma chuva muito, mas muito forte em Belo Horizonte. Chuva é apelido. Presenciamos uma tempestade no estádio Independência. Era muita água. Água pra valer. Antes da bola rolar, os efeitos já eram sentidos. A falta de energia na região do Horto obrigou que o gerador do estádio fosse acionado. Tudo desligado. Aí a torcida aproveitou para dar um charme nas arquibancadas em meio à escuridão. À meia luz, os times entraram em campo e a chuva seguia sem trégua. O confronto entre Cruzeiro e Vila Nova foi disputado em um campo d'água, um piscinão. Fala sério, parece que tem um chuveiro aberto na cabeça do Fábio. Jaime, não precisa chamar de chuva mais, é dilúvio, tá? É muita água, muita água. Na região do estádio, choveu mais de 63 milímetros, 26% do que era esperado no mês. E olha que até quando se joga um polo aquático, o Fábio se garante. A intensidade da chuva fez com que a arbitragem paralisasse a partida aos 12 minutos do primeiro tempo. O gramado estava encharcado. A partida ficou parada por 38 minutos. A chuva, essa não, viu? Ela não parou. Só deu uma aliviada. E com a bola rolando, o VAR entrou em ação. Pênalti de Lucas Ventura em Alisson. Aí foi Fábio para um lado e a comemoração do Vila Nova para o outro. Cleiton, 1-0 Vila Nova. A comemoração foi curta, já que o Rafael Donato fez falta em Wellington Nem dentro da área. Aí é pênalti para o Cruzeiro. Giovani foi lá e empatou. A chuva que fez marcação pesada em boa parte do jogo foi indo embora. E as chances de gols também. Pela 16ª vez em 33 rodadas, o Cruzeiro saiu de campo com um empate. E segue sem pensar em 2022, já que a missão de 2021 segue em aberto. O meu futuro, tá? Eu acho que eu já dei diversas declarações no sentido de que eu quero estar no Cruzeiro para ajudar o Cruzeiro aí para a primeira divisão. Esse ano já não dá mais. A tempestade Série B parece não dar trégua para os cruzeirenses. Pois é, então o Cruzeiro vai ter que secar o Londrina hoje, o primeiro ali na zona de rebaixamento, jogo contra o Remo. Vamos, Cruzeiro! Muito bem, vamos lá, vamos começar o Super FC falando do Cruzeiro nesta terça-feira. Aliás, o Cruzeiro decepcionou, né? Mais uma vez na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na noite de ontem, sob muita chuva, com paralisação de muito tempo, inclusive, caiu uma tempestade na Arena Independência e o Cruzeiro viu. Não só o Vila abriu o placar com aquele pênalti infantil que o Cleiton cobrou, fez 1-0, e aí depois com o Wellington Nem sofrendo o pênalti, o Giovani Piccolomo empatou, placar de 1-1 na Arena Independência. Decepcionante, não é, Arthur Moraes? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Ontem, mais um vexame, não resta dúvida, mais um vexame, empate com o Vila Nova. Gente, me dizia até o Ricardo Alves, Arthur, antes o Vila Nova chegava aqui, ó, fazia uma retranca para não tomar de 3, tomar de 4, com todo respeito, né, Vila Nova?
fez o papel dele, fez o jogo dele, mas levou aí um pontinho do Cruzeiro. Arena Independência, coisa incrível. Bom, a gente vai repercutir ainda o técnico Vanderlei Luxemburgo. E agora quem fala é Vanderlei Luxemburgo, que disse que muitos não falam a verdade, mas ele sim. Explica aí, professor. Já o nosso Vanderlei Luxemburgo e a resposta da maquininha deve ter travado aí, Edmar. Vanderlei. Às vezes a gente falar a verdade, né? Ela meio que dói, né? Mas eu não tenho essa preocupação porque eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo, aquilo que não estou fazendo, né? É claro que eu cheguei aqui com a expectativa da gente poder brigar, brigamos, chegamos próximo, mas os jogos decisivos que deveríamos jogar para a gente poder encostar na parte de cima, nós não chegamos. E agora o pessoal de baixo não encostou, mas nós estamos ali, né? Numa pontuação que faltam 5 jogos, 15 pronto, para a gente adquirir 4 ou 5 pontos ali, para a gente poder manter o time na primeira divisão. Então essa é a condição do Cruzeiro, não arranjem outra, porque se nós não ganhamos lá atrás e não avançamos, porque essa é a posição que nós temos atualmente, nós temos que brigar por ela, eu vou brigar por ela, vou brigar muito para manter o time aqui, os jogadores sabem disso, hoje os jogadores foram dentro do jogo, não afrouxaram, um jogo difícil, e vamos encarar o Londrina fora de casa, né? Todo mundo falou que nós tínhamos que ser goleados, eu acho que havia até um negócio da Sport TV, que fez uma enquete que todos os comentaristas da Sport TV deram o Curitiba como vencedor. 8, acho que foram 8 comentaristas. Eles devem ter ficado com vergonha, porque nós ganhamos de 3-0, né? Opinião de futebol antes do jogo é complicada, porque o Cruzeiro é um time grande, né? Não um clube pequeno, não um clube que não tenha estrada, que não tenha história. Então a gente sabe que nós podemos conquistar fora de casa pontos importantes, como já conquistamos. E o Luxemburgo falou do futuro, né? Dos próximos jogos do Cruzeiro na competição. Faltam 5. Nos jogos lá atrás, que nós precisávamos de conquistar pontos, né? Para poder avançar, para poder brigar o acesso, nós largamos pontos, nós não ganhamos. Nós ganhamos um jogo importante contra o Curitiba, né? Que foi um jogo importante, mas aí você vai ver que nos jogos decisivos, não ganhamos do Operário, tinha que ganhar do Operário, não ganhamos do Botafogo, tinha que ganhar, nós tivemos volume de jogo. Então você vai ver que na hora que nós tínhamos que decidir para ir para cima, não fomos. Mas nós estamos com uma pontuação que só depende de nós para poder manter o time na primeira divisão. E o que nós estamos vivendo é uma realidade, o torcedor tem que entender que esse é o trabalho que está sendo feito. Nós estamos trabalhei bastante para poder levar o time para cima, todo mundo se motivou, a torcida, vamos que vamos, mas o torcedor tem que entender que nós estamos manter o time na primeira divisão, é uma obrigação nossa, e trabalharmos não entendi. Manter o time na primeira divisão, obrigado. Manter o time na segunda divisão e aí pensar pro ano que vem, né? Aí nós temos que pensar pro ano que vem. Pois é, temos que pensar pro ano que vem. Ô, Dilmara, me auxilia aí, pois naturalmente, na próxima pergunta. Sim. Tem a ver ainda com esses jogos importantes que ele não ganhou? É isso? Ele reforçou, né, o Arthur, esses jogos importantes, e por isso que existe essa preocupação. Mas ele disse, e essa foi a sua pergunta. Foi a minha pergunta. Exatamente. Ele não gostou do rótulo? Não. Da forma como eu sintetizei o empate. Melancólico. Que foi mais um jogo melancólico. Isso. O que respondeu o Luxemburgo acerca da pergunta que formulei. Arthur, com todo o respeito que eu tenho a você, o conhecimento que nós temos de bastante tempo, o termo que você usou, melancólico, não encaixa nesse jogo. Poderia você falar isso no jogo contra o Remo. A atuação pífia que nós tivemos contra o Remo. Hoje nós jogamos contra um adversário que vem há bastante tempo sem perder, um time perigoso, um time que tem uma bola aérea muito forte. O estado do gramado, vamos levar em consideração, por favor, Arthur, o estado do gramado facilitou mais a equipe desde que a nossa equipe, porque eles jogam de linha direta, jogam com a bola parada, falta lateral, escanteio e ligação direta.
Então isso fez com que os meus jogadores, tanto é que o Léo levou até uma pancada na cabeça e levou ponto. Então melancólica não. Agora a preocupação, claro que existe. Se a gente falar que não existe, eu vou estar mentindo. Mas existe confiança. Arthur, para pensar, né? Assim, com um pouco, né, de coerência, já que você é uma pessoa bastante coerente, nós não ganhamos os jogos decisivos que levaria a gente para brigar pelo acesso. Ponto. Então nós estamos brigando para manter o time na primeira divisão. O torcedor tem que entender na segunda divisão, desculpa mais uma vez, manter o time na segunda divisão, né? Então o torcedor tem que entender que essa é a nossa realidade. Meus jogadores vão ter que entender que essa é a nossa realidade. Eles vão entender isso aí. Esse jogo contra o Remo foi após a última chance que nós tínhamos de uma esperançazinha contra o Avaí, acabou. Então automaticamente o emocional foi lá embaixo. Aí não jogamos absolutamente nada. Hoje você vê que o time entrou em campo, uma outra equipe que jogou contra o Remo. Eles disputaram, eles lutaram, jogo difícil, molhado, campo encharcado. Então assim, bem sincero, torcedor do Cruzeiro, nós estamos tranquilos, né? No sentido que nós temos condição de poder manter o time na segunda divisão e trabalhar bastante para que isso possa acontecer, e é o que nós temos de realidade. Não adianta eu chegar aqui e falar outra realidade para vocês que não existe. E o Luxemburgo, por fim, falando ao nosso companheiro Vinícius Nicoletti, grande repórter, sobre o futuro dele, se vai ficar ou não no Cruzeiro. O meu futuro, eu acho que eu já dei diversas declarações no sentido de que eu quero estar no Cruzeiro, para ajudar o Cruzeiro aí para a primeira divisão. Esse ano já não dá mais. Ano que vem, se eu tenho essa expectativa, então óbvio que eu gostaria de estar aqui ano que vem, mas não depende só de mim, depende do pessoal do Cruzeiro entender que nós temos que fazer planejamento pro ano que vem totalmente diferente do que foi feito nessa temporada. Ponto. Isso é bem claro. Para eu continuar no Cruzeiro, para a próxima temporada, nós temos que fazer coisas que não foram feitas nessa temporada. E é isso que nós vamos discutir para que a gente possa ficar aqui. Eu quero ficar. Agora depende do Cruzeiro querer entender que é da minha permanência ou não. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu quero ficar. Eu não tenho nenhum problema nisso. Muito bem, a gente vai avaliar isso aí, o que disse o Luxemburgo. Dilmara, são pontos de vista. Eu acho que a atuação foi melancólica, foi desastrosa, empatar com Vila Nova, com chuva ou sem chuva, faça sol, faça chuva, mas respeito também o ponto de vista, a opinião aí, né? As considerações do técnico Vanderlei Luxemburgo. E continuo mais, com outra opinião. Nem o Guardiola, com esse time, eu acho que não consegue fazer muita coisa, não. Ou nada, né? O Luxa ainda chegou a fazer alguma coisa, esboçar uma reação, né? Qualificação. Se não tiver qualificação, não adianta. Pode trazer quem quiser, ninguém do jeito faz que milagre. for. Milagre não existe, não é com Vanderlei, não é com outro, dá tudo na mesma. Porque ou o Cruzeiro muda a história, para de olhar para trás e vai olhar lá na frente, ou então vai ser muito complicado um retorno do Cruzeiro à Série A. Agora, exatamente. Destaques finais, né, Dimara? Vamos para os destaques finais, começando com Arthur Moraes. Olha, reapresentação dos jogadores esta tarde, haverá treinamento amanhã à tarde e na quinta-feira a delegação seguirá para Londrina. A última atividade já será na cidade paranaense. Sexta-feira, 9:30 da noite, Cruzeiro e Londrina no Estádio do Café. Secador ligado para o Londrina, que enfrenta hoje à noite o Remo, e à tarde, às 4h, CSA e Vitória. O Vitória joga em casa. E aí o secador ligado contra o Vitória da Bahia, para o Cruzeiro manter pelo menos essa diferença de 5 pontos da zona do rebaixamento. Se o Londrina ganha hoje, amigo, olha o confronto de sexta, vai pegar ainda mais fogo. Um abraço.